Áurea Ninfa Gonçalves Dias, nascida em 10/11/1942. A senhora? Gleice Rosa, mas conhecida por Dona Graça. E eu nasci em 1942, mas meu pai, quando era antigamente, né, registrava as pessoas com muito aquele tanto de filho, graças a Deus me economizou 2 anos, me registrou em 1944 que eu nasci, mas na verdade eu nasci em 1942. Sim. Na mesma época minha, você viu? Sim, com certeza. Mas o dia certo a senhora não sabe? Sei. 20 de setembro de 1944, no documento, né? Documento. Tá certo. E é 20 meses de setembro que eu nasci. Olha mas só. foi de 42. Tá certo. Em qual cidade que você nasceu? Eu nasci numa fazenda chamada Brejo, no município de Buenópolis. Eu nasci em Brumadinho, município de Brumadinho. Hoje lá é aquela represa Rio Manso. Era na fazenda... Como que é o nome da fazenda? Meu Deus, eu esqueci. Não preocupa não tem problema. Esqueci mesmo o nome da fazenda da minha avó. A fazenda da sua avó mesmo. Era da minha avó, era. E então, hoje lá já não existe mais, porque naquela fazenda era o único lugar que tinha a terra virgem, mata virgem. E então a Copasa indenizou minha avó e tiraram eles de lá para fazer represa, Rio Manso. Qual era o nome da sua avó? Salvelina Antunes da Costa. E o nome onde a senhora morava, em Buenópolis, qual que era? Eu morava, você está perguntando o nome da sua mãe? Da minha mãe. É Maria da Conceição Saraiva. E do seu pai? É Messias Gonçalves Primo. A minha mãe chama Maria da Conceição também. É? Engraçado, né? Era um nome que as pessoas, às vezes, na época, elas usavam, era mais comum, né? Agora não vê tanto, né? Conceição Aparecida, né? Muito fazendo homenagem. O bairro que as senhoras moram aqui é? Felixlândia. As duas, não é no mesmo bairro, é no mesmo outro, não, né? Tá. O que motivou as senhoras a morarem aqui, a vir para cá morar? O seguinte, foi assim, porque eu morava lá no Padre Eustáquio, na rua Aquidabã, mas lá era aluguel. E minha avó recebeu uma indenização muito boa e me deu, porque eu fui criada praticamente com ela. E ela pegou, me deu um dinheiro e falou comigo assim, esse dinheiro você vai ter que comprar um lote para você sair do aluguel. Naquela época, os lotes eram baratos, mas também era caro. Então, eu olhei vários lugares. Olhei em Santa Luzia, não deu para me comprar. Nesse bairro aqui onde eu moro, eu vim aqui 2 vezes. A primeira vez eu não comprei. Na segunda vez eu comprei, que foi o mais barato que eu encontrei, foi aqui, então eu tive que vir para aqui. Mesmo caso meu. Mesmo caso, né? Isso. Desde quando que as senhoras moram aqui? Eu mudei para aqui em 18 de abril de 1978. Senhora? Eu espera aí, tem uns 38 anos, faz a conta para mim. Então, tem 38 anos, a senhora mora aqui, né? A dona Alda já mudou para aqui, já quase uns 2 anos depois de mim. Porque quando eu mudei para aqui, eu posso falar? Pode, à vontade. Quando eu mudei para aqui, eu sou a 3ª moradora desse bairro. E o que acontece? Dessa rua Julieta Vieira, que o pessoal fala que ela era uma grande parteira aqui em Justinópolis, eu não sei se era mesmo, mas puseram o nome da rua Julieta Vieira por causa disso. Para lá era tudo fazenda. Então não tinha aberto nada do bairro. Mais ou menos uns 2 anos depois foi que abriu o bairro. Foi que aí veio, que já mudou a dona Áurea, veio outras pessoas que a gente conhece tudo aqui, que é amigo da gente. Então, o que acontece?
foi abrindo até chegar, terminar. Só ficou restando uma fazendinha, um sítiozinho pequenininho ali, que era, não sei se é até hoje, da imobiliária que nós compramos esse lote, que é a imobiliária brasileira. Entendi. E a senhora lembra qual era o nome da fazenda? Não tem, não sei qual era o nome da fazenda. O próxima fazenda deles, daqui do coisa, era a fazenda do Penedo. E o que eles Que era o faziam na sítio do fazenda Penedo, lá? tinha o sítio do Penedo de um lado e da Gracinha Barbosa do outro. Ah, Gracinha Barbosa, ouvi falar do Gracinha Barbosa. Eles criavam porcos, né? É. Eles tinham, criavam Foi prefeito porcos, aqui de né? Ribeirão das Neves também. Como que fala? Pacote. Lá tinha chiqueiro, né? Chiqueiro. Tinha, A criação de porcos. E Nossa, o vendia- cheiro do chiqueiro vinha até aqui. Cheiro para todo lado, que é perfume. Aqui era um perfume. Né? Isso. A gente ficou sabendo de uma escola que o pessoal chamava de chiqueirinho. Será que era perto desse chiqueiro que vocês estão falando? Não, Era nunca, escola nunca, estadual. nunca Não, fiquei nunca sabendo teve disso a com a escola, escola, não. tem É muito coqueirinho depois. que você quer falar. É coqueirinho? É coqueirinho. O pessoal chamava a escola de coqueirinho. Sim, essa escola ela era lá em cima. Então, a gente não tinha escola aqui para os nossos filhos. Tinha uma professora que chama Ana Lúcia Andrade. Ela falou assim, a única escola para servir os alunos aqui era só o Guerino, Casa Santa. E era muito difícil para a gente levar os filhos Era e lá em tudo. Justinópolis. Aí ela pegou e falou comigo assim, ó, dona Graça, a gente podia dar um jeito, a hora que fosse sair as coisas para fazer outras escolas, a senhora fazer uma abaixo-assinada. Falei, você é comigo mesmo. Fiz a abaixo-assinada, assinou. Ô, gente, isso aí é Deixa eu meu neto. aproveitar o ensejo, deixa eu só trocar o fone. Tá bom. Esse é meu neto, viu, gente? É o caçula. Olá, boa tarde. Bom. Vem, nós estamos aqui registrando as histórias daqui. Esse aqui é presbítero da igreja. Tá bem? Vem. Essa aqui é a avó dela. Ah, você está trocando? Posso falar então? Pode, tá. tem que cortar aqui. Ah, não, vocês editam depois, tá? Ele dá um bom dia, estou tá, mas ele Ele é boa tarde. Esse é o caçula. É irmão do. eu sou amiga. Eu conheço. Essa é a avó. Bom dia. Bom dia. Qual é o seu nome? Núbia. Núbia. E eu sou Eliane. Eliane, e a senhora? Áurea. E a É. senhora? Já conheço a sua mãe há muito tempo. Ah, a mamãe tá lá. As mandando a primeiras senhora. moradoras. Isso. E você tá Obrigada. falando? Eu sou a Ingrid. Ingrid. Muito prazer, tá E Prazer, você? você. Sejam bem-vindos. E o seu nome? Seu nome? Rian. 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 Isso. Rian. Prazer. Prazer. O nome dos filhos dela é um nome bonito, né? Rian e Foi eu que Yuri. escolhi. Você chega um pouco pra frente, você abre uma parede. Então, a senhora estava falando da escola, da baixa assinada. Aí nós fizemos, eu fiz a abaixo-assinada. Naquele tempo, eu vou falar a verdade, a gente colocou até criança de 1 ano, o nome de criança de 1 ano, Porque para poder, não tinha. tinha tanta criança aqui. Então, eu coloquei tudo quanto é a criança que tinha aqui. Falei, Ana, pus o que tinha, o que tinha que ter uma quantidade certa para poder abrir uma escola. Aí abriu a escola João de Deus Gomes. Eu não sei se era Pedro Fernandes ou José Fernandes que mexia com isso lá na delegacia de ensino. E então, fui lá várias vezes, caminhei, tinha vez que ele passava perto de mim assim, ó, eles falavam que não era ele que tinha chegado. Mas eu não desanimei, fui várias vezes e conseguimos. Aí, quando foi o dia que saiu a escola para nós aqui, eu estava aqui em casa sentada de tarde com minhas meninas, eu já era viúva, que eu vivi só 14 anos casada, e chegou a dona Áurea, que era diretora, e o professor Lúcio, que hoje já acho que é falecido. Chegou aqui em casa, dona Graça, parabéns para a senhora, que a senhora conseguiu a escola aqui para os meninos. Essa escola começou numas casinhas, tudo casinha, que as casinhas pequenininhas, mas se tornou uma escola tão grande que essa escola hoje chama João de Deus Gomes.
Mas esse Coqueirinho passou a ser João de Deus Gomes. A escola do Nova Pampulha, que não existia na época, depois começou a vir, também chamava João de Deus Gomes, era tudo anexo. A Rosimeire era anexo. Então, o que acontece? No dia de inaugurar as escolas, aí ficou a Rosimeire lá como Rosimeire, o João de Deus Gomes, que era Nova Pampulha, passou a chamar João Lopes Contígio, e o Coqueirinho terminou. Depois abriram ele, com um certo tempo ele terminou, depois abriram ele com outro nome, que eu não sei qual é o nome. Se eu falar com vocês, eu não sei. E o João de Deus ficou sendo só essa escola daqui. Isso. Aí sempre que inaugurou, desde que inaugurou, que é João de Deus Gomes. É isso? Isso. Desde que inaugurou que tem esse nome. Que inaugurou. Que a senhora ajudou a reivindicar. A reivindicar. Uhum. E fui lá várias vezes, e o Pedro Fernandes, ou o Zé Fernando, não sei, passava perto de mim. Essa lá dele não veio hoje. Eu falei, mas eu não vou desanimar, não. Pensava comigo, voltava para casa. Quando tornava a voltar lá, ele não veio hoje, não. Confundiu. Eu falei, moço, eu queria falar com o tal do senhor Pedro Fernandes, José Fernandes, não sei. Ele pegou e falou assim, sou eu, o que a senhora deseja? Peguei e falei com ele, ele me tratou muito bem. Uhum. Eu não sei se ele era secretário da Educação, não sei. Sei que era lá na Praça da Liberdade. Aí a senhora ficava indo lá na Praça da Liberdade. Ficava indo. Como que era sair do bairro e voltar do bairro, né? Quando a senhora veio para cá? Quando a senhora também veio para cá? Era difícil porque não tinha ônibus aqui. Às vezes eu pegava o Neves, mas tinha que pegar um trilho que a gente pegava para poder pegar o Neves. Outra vez a gente pegava o 1204, que o terminal dele não era aqui no Lagoinha, era lá perto do bairro Letícia, lá em Venda Nova. A gente vinha a pé de lá aqui e voltava também, se quisesse pegar ele mais rápido. Quanto tempo que era para ir a pé daqui até pegar o ônibus? Nem me lembro, porque a gente andava depressa naquela época, né? Naquela época a gente tinha que buscar gás lá na BR, lá embaixo. Eu punha um botijão de gás aqui e o gás passava entre 8 horas da manhã até 11 horas. Então você tinha que estar lá 8 horas, porque senão você perdia o gás também. E era mais ou menos o mesmo lugar que pegava o ônibus? Não, o lugar que pegava o ônibus era lá embaixo, lá, acho que é perto do Letícia, lá em Venda Nova. Uhum. No primeiro ponto do antigo 1204. Uhum. Tá. Então aqui não tinha muito ônibus? Não tinha nenhum. Não tinha nada. Você comprar, olha, para resumir, você comprou uma caixa de fósforo, você tinha que ir lá no Justinópolis, que tinha uma antiga tinha uma antiga venda lá, que antigamente era venda, né? A venda do Gino. Isso. E nessa venda do Gino, ela vendia porco, carne de boi, carne de porco, sapato, pano, tecido, comida, tudo quanto há. A gente saía todos os sábados para fazer a compra. Saía daqui umas 9 horas, chegava aqui em casa 3 horas da tarde, porque tinha que ter uma caminhonete para trazer o pessoal. O que acontecia? A gente vinha para poder trazer o mantimento da gente também na caminhonete. E aí tinha. Mas isso já não era na venda do Zinho. Mais tarde abriu uma outra mercearia, que era do Socicino Morato, ao lado da venda dessa venda que eu falei agora, que esqueci o nome do Gino. Aí tinha uma pessoa que tinha caminhonete aqui que ficava fazendo. Não. O filho do Socicino, Rogério Morato, que trazia, o Lúcio, que trazia aqui para nós. Ou mesmo o Socicino. Socicino que fazia isso. Uhum. E já tinha no dia do sábado, por exemplo. Todo mundo escolhia no sábado. Ou então era enfrentar o ônibus, Justinópolis, que era 2 ou 3 ônibus só. Você tinha que ir lá para o Medradão, isso aí era um sufoco, né? Você tinha que pôr saco de mantimento na cabeça e trazer até lá perto da antiga Mesbra, na rua Rio Grande do Sul. Ah, tá. Eu lembro. Era muito difícil. Uhum. E a senhora naquela época trabalhava lá para poder ter facilidade de ir para... Olha, quando eu mudei para aqui, eu mudei trabalhando numa fábrica de costura lá no Carlos Prates, na rua Lagoa Santa. Mas estava ficando muito difícil para mim. Eu saía daqui de casa
10:45 para pegar o Justinópolis lá na antiga subprefeitura, lá embaixo. A gente pegava ali já para ir em pé. Ele ainda passava por dentro do bairro da Lagoa para poder pegar gente. Porque no bairro da Lagoa também não existia ônibus. Depois, com muita dificuldade, veio o conjunto Nova Pampulha. Aí todo mundo falou que esse conjunto ia descer para aqui, não desceu. O que aconteceu? Puseram um ônibus. João, a senhora lembra, dona Áurea? Tudo que a senhora está falando, eu não lembro de mais nada disso. Aí pôs o ônibus do som. daquele passado lá, que era bem difícil. Puseram um ônibus. Esse ônibus carregava de tudo. Carregava trouxa de roupa, carregava tudo que a gente buscava e tudo. Ele dava carona pra gente. Então, até a gente apelidou ele de Catajeca. Era o apelido do ônibus do São João. Mas Catajeca, mas ele ia para Nova Pampulha, né? Ele ia para Nova Pampulha e voltava para Justinópolis. Eu acho que era lá para o centro de Justinópolis, porque também muita gente aqui empregada e tudo, aí muita gente daqui saía para trabalhar lá, pegava ele. Entendi. E a senhora tinha falado que era uma dificuldade também cuidar da saúde das crianças. Sim. Não foi? Muito difícil, Como é que porque era? tinha... parecia que era um posto. Eu esqueci muita coisa. Era um posto simples. Tinha umas enfermeiras lá que a gente levava. A minha menina, um dia, ela despejou água quente aqui no rosto, ela puxou uma caneca fervendo, né? Aí queimou. E eu saí doida com ela. E foi lá que ela foi curada, nesse lugar lá. Mas não lembro o nome nem nada. A minha memória ficou muito... Não é naquela clínica que tem ali em Venda Nova, não? Não, eu levei ali no Justinópolis. Justinópolis. Tinha uma casa lá que a pessoa atendia a gente. Eu lembro. Acho que parece que é irmão do doutor Getúlio que atendia ali, logo depois da CEMIG. Era por ali, mas só que mudou CEMIG, muito, né? depois da Tinha reabilitar. pouca casa e hoje tem muita, então a gente fica meio confuso. Tem muitos anos também, né? E mais o que você gostaria de Quando saber? vocês falam que é lá no Justinópolis... Justinópolis. Aqui é bairro Felizlândia, sim. é um bairro de Justinópolis, né? Sim. Então, Justinópolis fica bem, bem próximo. Lá já é mais adiantado, né? Já tem... Tem mais escolas, A coisa- do distrito, a gente tipo fala no Justinópolis é porque é lá o centro. Do centro do Justinópolis. O centro do Justinópolis. Centro do Justinópolis Mas a gente já acostumou falar lá no também. Justinópolis, para nós aqui é um outro. Mas aqui também é O Justinópolis. centro do Justinópolis seria ali onde fica a igreja do Justinópolis? Sim. Isso, onde é a Porque tem igreja. Lagoinha também, que também era um lugar cheio de mercado, não era? Lagoinha O Bar Lagoinha, fica mais distante, é Mais para distante. lá, né? Porque a gente, Mas hoje já tem muito comércio lá. porque a gente ouviu falar muito dos ônibus, até bem antigamente, que eles eram azuis e brancos, só tinha um vindo enquanto o outro estava indo. E eles Isso falam aí muito que demorava Não. muito mesmo, muitas horas. Aqui, às o vezes. primeiro ônibus que teve aqui foi o Fortaleza. Quando chegou esse ônibus Fortaleza aqui, que falou que ia ter esse ônibus aqui, saiu soltando foguete de um ônibus e nós correndo atrás, sem saber aonde que ia ser o final do ônibus, para poder saber aonde que era o final para poder pegar. Quando isso foi, parece que foi um dia de domingo à tarde, ou sábado à tarde, eu não estou me lembrando. Mas aí, quando foi na segunda-feira, minha filha, todo mundo foi pegar o Fortaleza, porque, nosso Deus, você entrava dentro do Fortaleza, oi, dona Graça, oi, fulano, oi, cicrano, era igual uma roça mesmo, sabe? Era igual uma roça. Um empurrando o outro. Um empurrando o outro, mas todo mundo conhecia todo mundo e era aquela maravilha. Era mesmo. Hoje, você entra dentro do Fortaleza, você não sabe quem é quem está perto de você. Porque já passou muitos anos, depois veio o Felizlândia. No dia que esse Felizlândia começou a soltar foguete ali em cima, que estava inaugurando a linha do ônibus Felizlândia, teve um senhor que saiu até de roupão para poder ver Ele estava tomando banho e falou, não, tem que ver as Felizlândia chegar aqui. E pegou, enfiou no roupão e vestiu o roupão, tadinho. Hoje já é até falecido.
A senhora fala do ônibus Fortaleza, porque a linha chamava Fortaleza? Chama Fortaleza. Chama Fortaleza. Na época, o número da linha seria, que hoje acho que mudou, é a 5514. Ah, tá. Ia até Belo Horizonte. Ia. Ah, minha filha, mas era bom demais. Nosso Deus, quando saiu esse Fortaleza, foi um... E o Felizlândia, já lembro? Não lembro também, não. Já começou Felizlândia mesmo? Começou Felizlândia mesmo. Pois é. A minha cabeça não é boa igual a dela, não. Eu guardo algumas coisas da minha infância ali, que era muito, muito bom mesmo, muito livre, né? Fala aí o que é que... Não, quando eu mudei para aqui, a minha casinha era de chão, a gente não tinha água, então meu marido fez uma cisterna, tirava água na cisterna, e depois foi evoluindo devagarinho, a luz chegou, já ficou melhor. E também eu trabalhava em Belo Horizonte, eu trabalhava com salão de beleza, e depois aí eu cortava cabelo, é pouca gente, né? Eram algumas pessoas que iam cortar um cabelo, fazer uma unha, eu arrumava todo mundo bonitinho. E depois, com o tempo, eu parei com isso tudo aí. Aí meu marido foi e colocou um comércio pequenininho, começou com algumas coisas, né? E aí foi crescendo um pouquinho, ainda tem lá até hoje, mas hoje quem toma conta é minha nora. Eu comecei aqui para ela. Aqui em Felizlândia? É, no Felizlândia, ali onde eu moro mesmo. A gente ainda consegue... Não, para falar a verdade, Dona Áurea que arrumava a gente para ir para o pessoal para ir para a festa, ela foi a primeira cabeleireira que cortava cabelo de menino no homem, de rapaz, de moça, de tudo quanto é. Ela foi a primeira cabeleireira aqui do nosso. E como é que eram as festas que a senhora está falando? O que tinha de festa aqui? As festas era assim, era aquelas festas de roça mesmo. A gente fazia aniversário, fazia um bolo, fazia um quissuco, né, Dona Áurea? Quissuco, aqueles quissuquinhos vermelhos, quissuco para dar aquilo era uma felicidade para as crianças. Lembro como se fosse hoje. E no bairro, quais festas que tinha? A festa, acho que não lembro de nenhuma. As festas melhores que tinha aqui era da paróquia São João Batista, na festa juninas. Mas eram umas festas muito bonitas mesmo. E essas festas, assim, só a comunidade que ajudava, que juntava e tudo. Então, a gente fazia para lá, fazia muita canjica, muito caldo, caipifruta, quentão, tudo tinha nessa festa. Era muito bom mesmo. E a senhora acabou assim? Aí eu acho Não, que... a festa está tendo. Eu ia só comer mesmo, que participar e não participar. Ai, meu Deus, era isso mesmo. Né, Dona Graça? Eu ia mais comer. Senhora José Dias. Ele era fantástico, meu marido, viu, gente? A festa aqui era tão boa que era a noite todinha. Começava no sábado e terminava no domingo de madrugada. Às vezes ele tinha um bar, as pessoas bebiam e queriam matar o outro, ele separava, ele iluminava o ambiente. Era muito bom. Qual que era o nome do seu marido? José Dias. José Dias. Só esse, não tinha outro. Não tinha outro. Só esses dois nomes assim pequenininhos. A senhora falou de festas. A senhora lembra, por exemplo, das cavalgadas? Tinha cavalgada, folia de reis, festas assim? Aqui já teve do Tonhão, né? Não lembro. Já teve folia de reis, sim. Teve folia de reis. E eu fiz só um ano só as pastorinhas com as meninas da coroação. Porque os pais às vezes ficavam com medo e tinha que andar. E não podia andar, mês de dezembro também, muita chuva. Então nós fizemos as pastorinhas. Hoje eu já fiz outra vez, mas só fiz no véspera de Natal na igreja, para representar o menino Jesus. Minha mãe sempre fala do pau de sebo, que era uma festa. Pau de sebo, aqui era. E na festa de São João, aqui também, o dia que levantava a bandeira, né? Eles iam lá e roubavam a bandeira, só lembra, Dona Alva? Não lembro. Roubava a bandeira. Aquele que roubou a bandeira fazia a festa, e era festeiro no ano seguinte. E ele tinha que levar uma promoção. Então, teve uma vez que foi uma senhora que roubou a bandeira.
Eu não vou falar o nome dela porque eu não sei se pode. Fazer a festa. Ela fez a festa, minha fez. filha, mas foi a festa mais bonita. Até a banda da Polícia Militar veio tocar aqui para nós. Que maravilha. Mas foi bonito demais. A gente só via a banda tocar e nós dançar, né? Eu sei que eu ia de muitas coisas, assim, na igreja, eu ia. Tinha muita coisa, mas assim, para me falar o que era, eu não lembro mais. Mas tinha muita festinha. É. Domingo de Ramos. Tem. Tinha muita Tem. Tem a procissão, tem a procissão de... Meu Deus, agora me deu um branco. A procissão na Sexta-feira Santa, procissão né? de Ramos. De Ramos, tem a de Ramos, tem aquela de noite, sábado da Aleluia, para arrematar Aleluia, tem ela, tem uma fogueira, o padre acende as velas todinhas pra gente, é lindo. Tem. Aqui ou a do Justinópolis? Não, de Justinópolis. Não, a minha aqui, é daqui. Eu tô falando sobre a daqui. Daqui, né, dona Graça? Além de reivindicar a escola, ir atrás da escola, mais alguma outra reivindicação as pessoas aqui, como a senhora também, se uniram para o bairro? Sim. O que é? Pode contar para nós? Sim, por exemplo, para fazer a igreja, essa paróquia São João Batista, a primeira barraquinha que foi feita para comprar o lote, para comprar as coisas, foi o meu marido e o compadre Moisés no Naure, que fizeram a primeira barraquinha. Depois as outras pessoas já foi fazendo, foi juntando, foi a peça de São João. Foi lá de frente à casa da comadre Yolanda. Né? E ela também. Foi de frente à casa dela. E para as ruas, para pavimentar as ruas, como é que foi? A prefeitura fez tudo? Teve que fazer alguma... Demorou muito, né? Mas depois veio a prefeitura que fez mesmo, abriu as ruas. Foi a prefeita. E também muito... Foi na época da Gracinha Barbosa. Também, foi na época dela que foi um... Já precisava de transitar carro e tudo e não tinha condição. Então foi a prefeita. Aí a dona Graça explica melhor. Não, tudo bem, né? Eu tenho mais dificuldade em desenrolar a coisa, agora ela já está prática aí. O que vocês acham que precisa melhorar aqui hoje? Hoje, para mim, graças a Deus, hoje eu estou morando numa cidade, vou falar que isso é verdade, que tem Soepa aqui em cima, tem vários comércios, tem um VIP supermercado aqui, ó. Você corre ali, você vai ali na padaria de um pão. Então, hoje eu me sinto morando na cidade. Porque antes a gente fazia compra nesse armazém que ela citou lá mais na frente, né? Lá em Justinópolis. Hoje tem o Economar, um supermercado grande. Aqui embaixo. Tem aquele lá de cima, como que chama? Não, aqui o Vila Forte, que é um grande, como é que fala, meu Deus? Um grande supermercado do Ceasa, né? E aí veio um para cá, ficou ótimo para nós. Foi o primeiro que veio, depois veio o Economarte e melhorou mais, né? Foi o primeiro atacadista, né? Isso, o primeiro atacadista foi o Vila Forte e o segundo é o Economarte. Minha avó, como ela tinha comércio, tinha que esperar os revendedores chegar, que aí ela comprava para revender. Mais caro ainda, né? Para revender no bairro, porque não tinha mesmo. Como é que era então manter o seu negócio? Agora que eu vou lembrar, eles entregavam na porta e eu vendia, porque só tinha eu, né, dona Graça? A senhora lá e eu aqui com a lojinha, né? Eu era lojinha de tiquinho de tudo. Porque toda a vida eu fui muito comunicativa com todo mundo e aí foi muito bom, sabe? E eu acho que eu me virei, sem nada mesmo, quase na mão, mas eu consegui sair. Nós começou com nada, sem nada, né? Sem nada mesmo. Começando lá com um suquinho de pacotinho e depois foi. De fazer aniversário. Vai lá na Dona Aure pegar um pacotinho de quiçu. Isso. E a senhora falou que trabalhava lá em Belo Horizonte, depois veio para cá. E aí a senhora abriu o Chiquitinho de tudo? Como foi? Não, eu abri uma loja porque eu fiz esse cômodo aqui para alugar. Veio um pessoal lá do Carlos Prates
e puseram assim, eu aluguei para eles a loja. E eles pediram para minha filha trabalhar, mais velha, Denise. Aí, no Denise trabalhando lá, eles queriam tomar meu lote, que eu comprei com muita dificuldade. E eu trabalhava 5 domingos lá na Dicós, na Rua Curitiba, para pagar uma prestação desse lote, tão caro que era. Aí eles tentaram me tomar o lote, aí eu peguei, entreguei para um advogado que eu trabalhava lá na Dicós, que era de advogados, ele resolveu tudo para mim. Aí fechou. Depois ele me ajudou, eu comprei umas coisas e ele era diretor da antiga Canechon, né? E eu comprava lá, ia lá, comprava e ele mandava trazer para mim. E as outras coisas, igual roupa, as outras coisas, os revendedores entregavam. O que vocês mais gostam aqui no bairro? Eu, na idade que eu já estou, eu quero sair daqui para o cemitério, para mais lugar nenhum. De tanto que eu gosto daqui. Eu tenho, sim, 3 lotes no terreno que a minha mãe deixou, mas eu tenho 3 filhas, já passei um para cada filha. Então, eu não quero mais, não preciso mais disso. Para mim está ótimo. E eu, que eu mais gosto, nem sair na rua, ficar quietinha lá dentro de casa. Não tem muita graça de sair, não. Eu acho que ali é o meu cantinho, fica quietinha lá. Agora, né? Na idade que eu estou, fica quietinha. Não gosto muito de festa, não gosto de sair. Mas falam E eu amo a minha família muito, e amo meus amigos também. Isso é muito importante, né? O que é? Vocês têm algum acontecimento, alguma história assim, que marcou a vida aqui do bairro que vocês gostariam de contar? Sobre o quê? O que marcou a vida das senhoras? O que marcou na minha vida foi uma época que começou a passar um cavaleiro aqui 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, você vê, pacatá, 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 e acordava a gente. Mas a gente não via ninguém. Aí, quando foi um dia, uma menina aqui, vizinha dessa senhora aqui, ela é evangélica. Ela falou assim, Dona Graça, hoje nós vamos vigiar esse cavaleiro. O que ele está passando aí? Vieram um tanto de gente evangélica para fazer oração. Menina, mas era um castigo. Dava 3 horas da manhã, você tá vendo, vem, pacataco, 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 pacataco. Essa coisa. E eles vieram numa sexta-feira e falou, nós vamos dormir aqui de hoje passado, amanhã. Eu peguei e falei, mas ele passa todo dia, isso já estava incomodando muita gente aqui. Aí essa menina veio, ela é de uma igreja evangélica, não sei se é pentecostal, não sei qual que é, não. Veio ela e vai mais o pessoal para fazer oração, para ver o que era esse cavaleiro. Vigiar o cavaleiro não passou até hoje. Vocês acreditam? Mas voltaram. Ninguém viu. O cavaleiro não voltou. Nunca mais. Isso aí eu não lembro. A senhora também já tinha ouvido sobre o cavaleiro? Não. Mas a Dona Graça ouviu. Aqui eu ouvi, minhas filhas tudo ouviram. Essa vizinha daqui ouviu, que é a Nilda, porque ela chamou, até ela que chamou esse pessoal evangélico para vir fazer oração. Mas o pessoal já tinha feito essa oração lá na casa dela. É uma coisa que, se a gente contar, talvez muita gente não acredita, mas isso existiu sim. Não, mas eu não desacredito, não. Eu não cheguei a ver, né? Mas é verdade. Mas ela... Até minhas filhas mais novas, tudo viu. Mas, então tem quantos anos isso? Isso tem pouco, deve ter uns 20, 30 anos, mais ou menos, isso. Aí, agora eu vou contar também um pedacinho que eu acho que vai ser importante, que ela está me lembrando aqui. Eu levava a mãe dela, pequenininha, e o irmão numa escolinha lá em Justinópolis. E lá, na volta, aí uma pessoa me chamou do lado de lá da rua, na volta, né? Na BR.
Aí uma pessoa me chamou do lado de lá da rua, de onde a gente estava passando, né? Aí eu atravessei para conversar com a pessoa e falei, fica quietinha aí com as outras crianças, né? E ela foi e atravessou, veio o ônibus, atropelou ela. E ela foi 9 metros para frente do ônibus, você já lembra disso? Então, aí já tinha uma enfermeira que estava passando num carro, que estava passando vários carros, né? Aí essa menina era enfermeira, ela viu, ela desceu, ela pegou e eu entrei no carro com a menina e ela me levou no hospital, chegou lá, aí ela fez todos os exames, ficou um tempo assim, sem conversar direito e tudo, mas graças a Deus hoje é uma pessoa bem e ficou bem. Nossa, mas teve esse acontecimento, quase morri. Foi, sua mãe já deu trabalho demais. Eu já sofri muito, sabe? Denise por isso Cristina que da Rocha Denise né? Cristina. A Denise Cristina da Rocha foi uma moça que foi atropelada, né? Foi uma menina. Foi uma menina? Que é uma menina de 9 anos. É mesmo? A avenida chamava Avenida Civilização, não é isso? Civilização. E aí trocaram por causa disso? A mãe dela... Olha, eu vou contar uma casa que eu não sei se é verdade. Foi o que nós ficamos sabendo. Não sei se é verdade. Mas a gente ficou sabendo aqui que a mãe dela era cozinheira, trabalhava na cantina daquela coisa que tinha ali, aquela cerâmica, Braunas. Isso eu lembro. Então, ela acho que ela lá ia saindo correndo para atravessar a BR para poder ir para a escola. Ela, com certeza ela estava com a mãe dela, segundo o que nós ficamos sabendo. Aí pegou e o carro pegou ela e matou ela na hora. E essa menina chamada Denise Cristina da Rocha? Sim. A que foi atropelada. Nossa. Foi a dona Graça, eu não sabia disso. Eu sabia. Nossa. Agora não se esqueceu, foi da festa junina que a dona Noemi fazia aqui, ó, na rua para todo mundo. A senhora lembra? Eu lembro. Pois é, tá vendo? Eu lembro que ela fazia, mas eu fazia para todo mundo. Eu não, acho que eu não ia, não, dona. Não, a senhora, o José Dias veio muitas vezes. Ele ia. Ele ajudava. Ele gostava de festa. Ele doava canjica, doava as coisas para fazer. E ela fazia aquilo com a maior felicidade, fazia de tudo, minha filha. Não, minha filha, era uma pessoa que ela alegrava o bairro. Depois que ela morreu, o bairro acabou também. Fazia tudo. Tão bom. Ela fazia tudo de alegria. Não, você precisava de uma pessoa alegre, que não sentia tristeza na vida, era a senhora. Dona Noemi. E não era rica, não. Era uma pessoa humilde, muito humilde, e trabalhadora, e carregava aqueles lenha na cabeça, buscava a lenha, mas os filhos dela. Mas o amor a casa que dela ela tinha era uma coisa dela mesmo, assim, para todos. Né? A casa dela era muito limpinha, tadinha. Ela chegava a época de festa, assim, ela falava, dona Graça, já comecei a arear minhas vasilhas. A vasilha dela era daquelas que ainda enferrujava, que era areada com areia. Ela arrumava areia, não sei aonde, ia lá pro lado da cerâmica aqui embaixo, arrumava areia. Ó, já trouxe as areias, já vou arrumar minhas partilheiras, porque daqui uns dias a festa tá aí. Que ótimo. De tão alegre que ela era. Alegre demais. Muito maravilhosa. E a gente... Desculpa. Quanto as coisas teóricas, a gente fica meio assim, né? Qual que é um lugar, assim, hoje, que vocês gostam aqui no Felizante? Um lugar que vocês gostam mais de aqui? Eu aqui, o único lugar que eu vou na igreja. Hoje. E eu já não gosto muito de sair, não. Fica mais dentro de casa. E ajudo na conferência, né? São Vicente eu de Paulo. Meu pai ajudava na conferência. Ajudo na conferência. Meu pai era confrade da Sociedade São Vicente de Paulo, lá em Contagem. E tem um trabalho também que eu faço, que eu tenho aqui um projeto das irmãs, as pequenas filhas de São José. E então, assim, eu tenho, assim, eu já tenho muita ex-patroa, ex-conhecidos que moram mais lá em Belo Horizonte, traz muita roupa para mim doar. Então, eu faço doação para uma senhora lá da igreja, que é para a pastoral da criança, né? E o que eu tenho, eu dou.
sabe? Às vezes falta qualquer roupinha de neném, roupinha de vai lá na Dona Graça que deve de ter. Então é assim, eu já tenho uma caixa ali embaixo na lojinha, eles já chegam e jogam isso aqui para doação, viu, Dona Graça? Já deve ter uns 3 sacos já prontos já para doação. Que ótimo. É. E a senhora falou da coroação, acho que é isso que agora está faltando fechar, né? Nós já estamos acabando. A senhora falou também da coroação, que tinha muita coroação, né? Tinha. Como é que é? Conta para nós. A coroação começou, acho que a Dona Áurea vai lembrar agora. Lembro. Da Zélia do Batista. Lembro. Nós não tinha igreja não, porque a gente, com muito custo, a gente fez um salão primeiro. E a coroação começou assim, a gente fazia coroação, não tinha altar, não tinha nada não. Mas era menino demais. A Zélia pegou e falou assim, ô Dona Graça, eu vou emprestar minha varanda para a senhora ensaiar com as meninas. Inclusive a Joyce ensaiou lá. Ela foi uma das primeiras. Eu lembro. Foi uma das primeiras que ensaiava lá. Aí nós começamos a ensaiar. Então tinha a coroação no sábado e no domingo. Mas era com muita dificuldade. Tem um tal de José que ele trazia que sarrafo de madeira da construção dentro dos ônibus para fazer o altar. Fazia o altar, a gente enfeitava aqui, não tinha assim, acho que ainda tem até retrato aqui, mas eu não sei aonde que está. Com os forros eu levava colcha daqui de casa para colocar, lençol, as outras meninas também levavam para forrar, para ficar aquele altar bonito. E pegava aquelas flores, assim, eu sei fazer aquelas flores de papel crepom, aquelas rosas, a gente fazia aquele tanto de rosa de papel crepom e ia colocando no altar aqui. Que bonito. Depois foi que agora tem muitas rosas prontas, que a gente compra e tudo, que a gente parou de fazer. Facilitou bem mais. E o padre também mandou fazer um altar de ferro. Ah, sim. Não, eu fiquei muito feliz com as histórias das senhoras. Porque nós estamos acabando. Tá, não sei se está agradando vocês, que eu estou falando, porque eu falo demais. Vou falar. Eu só afirmei, né? O que ela falou, eu afirmo. Foi bom demais. Mas foi ótimo, viu, gente? Vocês aqui. Mas eu peço desculpa se eu não fui no que vocês precisaram de mim, mas foi com muito carinho que eu vim. E eu agradeço, viu? Com muito carinho. Pela mesma forma, eu peço desculpa porque eu falo demais. Não, mas justamente o que a gente gosta. Ela queria isso aí, Dona Graça. Ela falou para mim, para a senhora. E eu só afirmava, né, o que ela estava falando. Mas então a senhora está igual ao Sr. João Anderson. Mas eu afirmo. Tudo que ela falou é verdade, verdadeira mesmo. Ele era... Como que fala, meu Deus? Desses projetos, ele era coisa de um projeto aí. Então, teve uma reunião lá na escola João de Deus e eu estava lá representando as serviçais, eu e uma outra, a Dona Cleusa, só sabe quem é, que apareceu. Maravilhosa também, né? Nós estávamos lá, nós duas, uma não podia olhar para a cara da outra de jeito nenhum, porque a gente ria demais. Sou João Anderson calado lá, os outros, todo mundo falando, cada um dava seu palpite, né? Aí a diretora falava, e o senhor, Sr. João, o que o senhor acha? Não concordo sim, com tudo o que falaram aqui. Eu só falava. É mais fácil falar. Ele concordou com tudo. Então, esse negócio ficou na minha cabeça. Eu concordo com tudo. Agora só falta uma perguntinha para fechar. As senhoras conhecem o curumim? Não sei nem onde é. Não, vejo falar muito, mas não conheço não. Meu neto é que vira e mexe, tá lá. Ele estava lá no skate. Estava lá no skate aquele dia? Às vezes conhece, né? Então ele faz skate lá. Ele falou que não vai lá tanto tempinho, mas ele tá andando não, skate agora ele tá lá. fazendo faculdade, né? Aí ele tá muito lá, né? E vai sair agora para trabalhar lá no... Acho que é TJ, sei lá onde que é. É TJ mesmo. Bom, agora só para finalizar mesmo. A senhora falou que tem fotos? Eu tenho. A senhora poderia... A gente faz cópia deles. Não vamos levar agora embora, não sei. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui. A gente só faz cópia, não fica com nada.